Galera, está no ar mais um programa Fabianaros Podcast e a nossa convidada de hoje, ela é atriz de conteúdo adulto e também é modelo. Ela também atende a clientes, né? Ela é linda, tem um corpo escultural e eu tenho o prazer aqui de apresentar a minha querida amiga aqui, Lana Belfort. Oi, gente, boa tarde. Obrigada por estar aqui hoje, é um prazer te conhecer e falar para você um pouquinho da minha história. Satisfação é toda minha, é um prazer tê-la aqui. Você realmente é muito bonita, como é nos vídeos lá, eu vi. E vai ser um prazer aqui a gente resenhar, falar um pouco da sua carreira, falar da sua vida pessoal. E vamos nessa aí que minha audiência está querendo saber de tudo. Eles querem saber de tudo. Com certeza. Mas como é que começou, Lana? Como é que começou esse negócio? Como é que você fazia o que antes de entrar nesse meio de conteúdo adulto? O que você fazia? Eu trabalhava com telemarketing, né? Fora o telemarketing, já fui jovem aprendiz, já trabalhei em loja de roupa e tudo mais. E o que eu ganhava não pagava minhas contas, não supria minhas necessidades, né? Então, daí, quando eu comecei nesse ramo, né? Que eu sou acompanhante, né? Além de criadora de conteúdo, eu conheci o menino na época do carnaval, lá em São Paulo, o Bloco Casa Comigo. E daí eu ficava com esse menino e de repente eu sentia um comportamento estranho dele, né? Eu não sabia o que ele fazia, o que ele trabalhava. Na época ele morava com outro amigo no Morumbi, próximo da minha cidade. Então toda vez que eu saía do trabalho, que eu trabalhava, eu ia para casa dele ficar com ele. Só que quando eu ficava com ele, cara, não era normal. Eu era uma garota super comportada, né? Então a gente... Quando se via, eu tinha vontade de transar com ele toda vez. Toda hora. Toda hora. E eu perguntava assim pra ele, cara, o que tu tem? Que eu sinto vontade de transar com você toda hora e eu não sei que vontade é essa, porque eu não sou garota de transar assim, desse jeito. E ele, é o papai, né, que eles falam assim, em São Paulo é o pai tem jeito, o pai tem chá, né? E aí eu falei, pai tem mel. O pai tem mel. Ele tem o mel. Daí, tranquilo. Aí passou uns dias, a gente foi ficando mais juntos, assim, né? E ele falava pra mim ir embora da casa dele, do nada, porque ele tinha que trabalhar. 5 horas da tarde. Eu, você vai trabalhar no quê? Ele, vou trabalhar no evento. Aí eu falei, que evento? Se balada começa às 22 da tarde. Eu ia muito pra balada com minhas amigas. E ele pegou e falou assim, eu vou pra balada, eu vou trabalhar. Aí eu estranhei. E eu tinha uma melhor amiga na época, né, que andava muito comigo. E uma vez a gente foi pra parada gay em São Paulo. E daí ele pegou e nesse dia ele falou pra mim que ele tava indo fazer esse trabalho. E um amigo dele tava em casa. Ele chamou ela pra fumar um beck. Isso. Daí ela falou, olha, ele tá me chamando, o irmão dele tá me chamando, o amigo dele tá me chamando pra fumar e eu não tô entendendo nada. Eu falei, como assim? Aí eu falei, vamos lá agora pra saber, porque ele falou pra mim que tava trabalhando. Quando eu cheguei, ele tava limpando o quarto, lavando o quarto, eu não entendi nada. Arrumando as roupas de cama, tudo, né? Eu tava lavando o chão do quarto. Eu peguei e falei assim, tu não falou que ia trabalhar pra mim? Ele falou, sim, eu só tô lavando o quarto porque eu não limpei minhas coisas. Aí você estranhou, viu? Eu estranhei. Tinha algo de errado ali. Né? Sim, eu tava toda fantasiada depois da parada gay. Aí eu falei pra minha amiga, tem alguma coisa estranha com esse garoto e ele não quer me falar. Daí quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, vem cá, o que tu faz da sua vida? O que tu faz? Tu tá estranho, tu tá agindo estranho. E ele falou assim pra mim, eu não quero te falar. Eu falei, fala, tu tá comigo já, a gente tá se conhecendo um tempo, a gente tá saindo, tá transando e tudo mais. Ele falou pra mim... Tava rolando sentimento ali Sim, tava também, rolando né? sentimento. Ele pegou e falou pra mim, eu sou acompanhante de luxo. Eu falei, cara, tu é acompanhante de luxo? Oi? Como assim? E pra mim era tudo novo, eu não conhecia, sabe? Aí quando ele falou isso pra mim, eu não tinha reação, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, tá, e como que tu faz isso? Tu faz o quê? Tu sai com mulher? Aí ele falou, eu saio com mulher e com casal, dizia ele, né? E eu peguei e falei, cara, onde eu tô me metendo na minha vida? E eu peguei e falei, cara, eu amo muito ele, porque depois de um tempo a gente cria um vínculo, a gente pega um sentimento tão forte. A gente já estava envolvido.
E eu falei, eu vou fazer esse teste na minha vida, né? Falei para ele, eu cheguei, conversei com ele, a gente conversou. E eu falei, olha, ou eu fico com você, ou eu largo minha vida para ficar com você. E daí eu comecei a ficar com ele, né? Larguei minha vida. Chegou, foi em setembro de 2018, né? Eu entrei de férias no telemarketing, peguei minhas malas de casa, coloquei minhas roupas e falei pra minha família, eu arrumei um namorado e tô indo morar com ele. Passar as férias com ele. Aí fui lá, morei com ele e tal. Daí você passou também a fazer programa? Sim, aí eu comecei a fazer o programa. Daí o meu primeiro cliente foi um cliente que morava numa região boa, em São Paulo, no Itaim. E ele era um cliente de uma amiga que tinha me indicado os contatos, né? Era um cliente muito bom. E esse cliente ligou para mim e falou assim, olha, eu tô aqui na região do Morumbi e eu preciso de uma garota, né? Que eu tô com muita vontade de gozar, né? E daí ele pegou e perguntou meu cachê, quanto que você cobra? Aí eu falei, joguei para R$1.000 o cachê, né? Ele falou, eu não tenho esse valor. Eu falei, ele falou, eu só tenho 600. Eu falei, tá bom, pode ser. Peguei, me arrumei. Tava começando ali? Tava começando. Né? Eu não era engrenando ainda no negócio? Sim, eu não era uma garota investida, eu não tinha peito, eu não tinha nada, eu tava começando. E quando ele me viu, ele ficou encantado. Né? Ele ficou encantado porque a primeira coisa que ele olhou, ele falou, cara, tua bunda é bonita. Tua bunda é maravilhosa. Aí eu não sabia o que falar, sabe? Eu fiquei meio que assim, meio sem reação, porque era o primeiro cliente, eu não sabia com quem que eu estava lidando, onde eu estava entrando. E a gente pegou, no carro dele mesmo, a gente foi para uma esquina da onde eu estava hospedada. Caramba! E nessa esquina, a gente pegou e ficou, e ele me pagou esse valor dentro do carro. Foi coisa de, 5 minutos. Mas foi bom o negócio? Foi bom pra ele. Foi bom? Foi tão bom, pra porque você, depois... Foi ótimo. Foi? O cara era bom? Muito bom. Depois ele gostou tanto que quando ele chegou em casa, ele falou assim, cara, eu te adorei. Eu quero videochamada com você. Aí eu peguei e falei, claro, a gente pode fazer videochamada. Daí eu falei pro meu marido, né, pra esse menino que eu tinha conhecido, ele quer videochamada. E na videochamada transava eu e ele junto, pra esse cara assistir. E era toda semana. E ele era um cliente tão bom. E ele passava a pagava pra ver a videochamada. Pagava pra me ver transando com o seu... Isso, com o meu ex-marido. E ele era um cara tão bom que ele mandava o próprio motorista dele levar pra mim o pagamento. Porque naquela época não tinha o Pix como tem hoje. Não tinha Pix, Ele falava pra ele levar lá, ele me entregava o dinheiro e eu fazia as videochamadas com ele toda semana. Né?